Quando nos lembramos do que Deus já fez, a nossa fé se fortalece para aquilo que Ele ainda fará. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello, aqui para mais um devocional. Hoje vamos falar sobre esse texto de 1 Samuel, que eu vou compartilhar a tela com você. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. O contexto desse texto é os capítulos anteriores a esse. Neles nós vamos ver que Israel foi para a guerra, perdeu a batalha. Foi para a guerra novamente com a arca e tornou a perder a batalha. Os filhos do sacerdote Eli morrem e a arca é levada de Israel. Depois a arca vai ser devolvida porque vai trazer inúmeros desconfortos na nação dos filisteus, mas mesmo assim Israel está ainda com a vergonha de ter perdido as suas batalhas. É dentro desse contexto que vai surgir essa fala aqui do profeta Samuel, pois o texto está nos mostrando que Israel vivia um tempo de derrota espiritual, medo e afastamento de Deus. Precisamos entender que antes do até aqui nos ajudou o Senhor, vai precisar vir um processo de arrependimento. Ebenezer não é apenas um monumento no chão, é um memorial na nossa alma, é um lembrete de que a vitória que eles não conseguiram nas batalhas anteriores veio agora não pela força do povo, mas pela fidelidade de Deus. Esse texto aqui, ele nos ensina algumas lições. Eu quero compartilhar elas agora aqui com você. Pega papel, caneta e vai anotando aí cada ponto. O primeiro ponto que nós vamos aprender aqui dentro desse texto é que a mão de Deus está em nossas batalhas passadas. Anote aí. O texto de 1 Samuel, capítulo 7, verso 10 diz: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Olha aí. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Observe que a vitória veio para os israelitas, mas por causa do quê? Por causa da intervenção de Deus. Enquanto Samuel sacrificava, Deus interveio na batalha e Israel conseguiu sair vitorioso. Há uns salmos no capítulo de número 124, versículo de número 1, 2 a 3, que diz assim, observe comigo: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Observe que a vitória veio inúmeras e inúmeras vezes para a nação de Israel, porque Deus foi o escudo da nação. Foi Deus quem pelejou. Lembra daquele texto? Ficai quieto e vede o grande livramento do Senhor. Esse texto aqui nos revela que Israel venceu não porque ficou mais forte, mas porque Deus interveio sobre a nação de Israel. Quando Deus peleja por nós, nós podemos descansar. Observe que cada livramento é um lembrete. Não chegamos até aqui sozinhos. Mas encontramos aqui também um segundo aprendizado que esse texto todo em seu contexto também vai nos ensinar. Ebenezer é um marco de arrependimento e recomeço. Se você pegar o capítulo 7, só que agora o versículo de número 3, você vai ver o que diz o texto. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e
e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. E qual é a promessa de tudo isso que eles deveriam fazer? Qual seria o resultado? Ele, o Senhor, livrará vocês das mãos dos filisteus. Eu não sei o que você pensa, mas para mim, meu irmão, minha irmã, esse texto, ele é muito forte. Por quê? Porque ele está falando de um conserto, de um alinhamento. Deus fez uma promessa, se vocês arranquem de vocês todos os deuses, os astarotes, esvazie o coração para a idolatria e se encha da minha presença. Quando vocês fizerem isso, eu vou trazer livramento. Há uma promessa que tem uma condicional. Qual é a condicional? Vocês têm que se livrar, arrancar a idolatria do coração de vocês. O povo tinha que se arrepender. O povo tinha que se humilhar. Você já parou para pensar qual é a diferença entre Davi e Saul? Observe que Saul, os pecados de Saul foi ter poupado a vida de um rei e ter sacrificado. Os pecados de Davi foi ter planejado a morte de um homem, um pai de família, um soldado fiel e ter adulterado. Pensa comigo, qual desses pecados é mais grave? Poupar a vida de alguém e sacrificar ou planejar a morte de alguém e adulterar? Com certeza, na nossa visão, o pecado de Saul é muito mais leve, é muito mais aceitável. Mas por que Deus rejeita Saul e não rejeita Davi? Porque quando Saul pecou, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Mas Saul pensou, o Espírito se retirou de mim, mas ainda tem coroa na minha cabeça. O Espírito se retirou de mim, mas ainda visto veste de rei. O Espírito se retirou de mim, mas eu ainda estou sentado no trono. E Davi? Quando Davi pecou, como diz o pregador, Davi compôs o Salmo 51. Aonde ele começa, contra ti pequei e somente pequei. Ou seja, Davi não culpa ninguém, ele diz, eu pequei. Nessa ocasião, Davi é melhor do que o próprio Adão que culpou a mulher. Ele diz, não foi ninguém, fui eu que pequei contra ti. Mas o texto diz assim, purifica-me com isopo. Mas o texto não para aí, o texto diz, não retires de mim a alegria da tua salvação. Mas o texto não para aí. Ele diz assim, me retire tudo, tire o trono, tire a minha riqueza, tire o meu poder, mas não retire de mim o teu espírito. Porque o que isso significa, meu irmão? Significa o quê? Não adianta ter coroa, não adianta ter veste de rei, não adianta ter trono se não tiver a presença de Deus. Eu ministro para você no primeiro devocional desse 2026. Perca tudo, perca a coroa, perca trono, perca vestes de rei, mas se arrependa para não perder a presença do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, pois é o Espírito que levanta, é o Espírito que fortalece, é o Espírito que ensina, é o Espírito que dá sabedoria, é o Espírito que nos molda. Então, o texto está nos mostrando aqui que Ebenezer é um marco de arrependimento e recomeço. Ainda dá tempo de recomeçar. Terceira e última lição para esse devocional, não se prolongar. O texto diz, um dos significados de Ebenezer é, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nesse terceiro ponto eu quero dizer, até aqui e daqui em diante. Porque, irmãos, esse texto aqui ele é um marco. Ebenezer aponta para o passado, mas também para o futuro. O Deus que sustentou até aqui, continuará nos sustentando. Ele esteve com você nas lágrimas, nas lutas e nos vales de ontem, mas estará com você também nos vales de hoje e nos vales de amanhã. Deus, ele promete, eis que estou convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação do século. E aquele que prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Para você que ficou comigo até aqui nesse momento devocional, curta, comente e se inscreva aqui no canal. Entenda, anote aí na sua agenda. Dia 5 vai iniciar a nova série aqui no canal de devocionais. O quarto do profeta Eliseu. Meu irmão, minha irmã, eu de você não perdia.
tá bom? Então, se você não quer ficar de fora, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do meu canal no WhatsApp.